O Cruzeiro já em Salvador, viagem emendada, deixou o Chile após o empate diante da equipe da Católica. A situação no grupo D da Copa Libertadores ficando aí para as duas últimas rodadas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E o Cruzeiro, então, já em Salvador, se concentrando para o jogo de sábado. O Cruzeiro terminou aí o jogo na madrugada de quinta-feira, porque o horário foi muito tarde, teve campo molhado e tudo que todo mundo acompanhou, mas é sem tempo aí para recuperação. Tem um treinamento nesta sexta-feira e o Cruzeiro em campo já no sábado, às 9 horas da noite. Estaremos lá na Fonte Nova para contar tudo de Bahia e Cruzeiro. É jogo para o Cruzeiro buscar reabilitação, já que na última partida do Brasileirão tropeçou, perdeu, quem dera se fosse empate, perdeu para o Atlético Mineiro, o time comandado por Arthur Jorge. Sobre a Copa Libertadores, o Cruzeiro vai até Buenos Aires para pelo menos empatar, porque senão vai depender de uma não vitória da Católica diante do Barcelona. O detalhe é que o jogo com o Boca será no dia 19, uma terça-feira, e a Católica recebe o Barcelona no dia 21, uma quinta-feira. E o cenário é o seguinte: com uma vitória diante do Boca, o Cruzeiro estará classificado antecipadamente para as oitavas de final. Com o empate, o Cruzeiro só depende dele na última rodada diante do Barcelona. Se o Cruzeiro perder para o Boca, o Cruzeiro vai ter que torcer para que a Católica não vença o Barcelona. Porque se a Católica vence o Barcelona, o Cruzeiro já não ultrapassaria a Católica. E aí dependeria de um tropeço do Boca diante da equipe da Católica na última rodada, esse jogo na Bombonera. Então, a situação ela pode ficar bem complicada em caso de derrota na Argentina. Agora, o empate também não é um cenário tão ruim assim para o Boca, que dependeria na última rodada de uma vitória simples diante da Católica para pelo menos buscar a classificação. Vamos acompanhar. O fato é que todo mundo já está bastante preocupado, principalmente com o que a arbitragem vem fazendo, e até então não temos, até pedimos, mas não tem uma posição pública assim do Cruzeiro sobre a questão de arbitragem na Conmebol. Fato é que o que aconteceu lá em Santiago, obviamente, não agradou ninguém do Cruzeiro, e o próprio Lucas Romero, capitão, falou abertamente sobre isso. Vamos ver o que o Cruzeiro terá nesse jogo diante da equipe do Bahia. O Bruno Rodrigues ainda não volta. O Bruno Rodrigues está melhor do edema que ele teve do jogo diante do Atlético Mineiro, mas não tem condição de retornar no sábado em Salvador. Lembrando que o Arthur Jorge não terá o Kaique e o Arroio, que vão cumprir suspensão. Eles até foram julgados hoje no STJD e não serão problema para a sequência. No outro sábado, diante do Palmeiras, em Barueri, os dois atletas estarão à disposição, porque a punição ali ficou apenas em cumprir o jogo da suspensão automática quando um atleta é expulso. Para a vaga do Kaique, fica a expectativa quanto ao aproveitamento de Cauã Moraes na lateral esquerda. O Fagner foi titular contra a Católica. Vamos ver se será mantido. A outra opção é o William, ou correndo por fora, o Japa, para fazer uma lateral esquerda. O Japa que até ficou fora do banco diante da equipe da Católica lá na Claro Arena, em Santiago. E a outra mudança que será obrigado a fazer o Arthur Jorge é quem começa na vaga do Arroio. Como ainda não tem o Bruno Rodrigues, vamos ver o que o Arthur Jorge vai escolher para este compromisso, para começar ali na beirada. Ele que tem o próprio Kenji, que entrou diante da Católica, tem o Sinisterra, tem o Wanderson, tem o Neisser para fazer uma dupla com o Caio. É aguardar. E outra questão é, o Cruzeiro jogou no sábado, na quarta e volta a jogar no sábado. E tem jogo na terça. Então, a questão de desgaste, ela vai impactar
nos 11 iniciais do técnico Arthur Jorge, o melhor é aguardar. Arbitragem definida. A gente vem falando sobre arbitragem toda vez e é chato, mas sábado, muito provavelmente, o Cruzeiro pode aí ter problema com a arbitragem de novo. É porque Rodrigo José Pereira de Lima, ele é de Pernambuco, ele será o árbitro na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. Ele apitou a derrota do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, teve pênalti para o Atlético Paranaense. Ele apitou a derrota do Cruzeiro para o São Paulo, teve pênalti para o São Paulo. O Cruzeiro segue aceitando essas escalas. E para a Copa do Brasil, Bruno Arleu Araújo. A CBF também definiu que ele será o árbitro no duelo de terça-feira, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para a gente fechar, muita gente me perguntou sobre o zagueiro Pedrão. O Pedrão estava emprestado ao Pafos do Chipre, só que ele teve uma lesão grave no joelho. No ano passado, ele passou por cirurgia, já se recuperou e na janela do meio do ano uma tendência aí de ser reemprestado ou negociado. O Pedrão já está liberado pelo departamento médico, não será aproveitado no elenco profissional do Cruzeiro, então o atleta deve ser emprestado mais uma vez, o garoto que tem 22 anos e é cria da base do Cruzeiro. Deixa eu trazer algumas atualizações. O Cruzeiro busca até 5 reforços para o meio do ano, um lateral esquerdo, um zagueiro, um goleiro, um volante e um ponta. Esqueçam o Luiz Henrique no Cruzeiro, tá? Luiz Henrique é uma carta fora do baralho, jogador considerado muito caro, 40 milhões de euros. A ideia do Cruzeiro é investir dinheiro, mas não mais do que 10 milhões de euros por reforço. E alguém que se encaixa nesse valor e para a posição de ponta é o Luiz Araújo, atleta que pertence ao Flamengo, enquanto o Leonardo Jardim era técnico do Cruzeiro, um sonho do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim foi embora, está trabalhando com o Luiz Araújo no Flamengo, e agora quem quer o Luiz Araújo é o Cruzeiro. Na última janela de transferências, que fechou em 3 de março, o Cruzeiro e o Atlético fizeram propostas oficiais pelo Luiz Araújo. As propostas foram de 6 milhões de euros, e o Flamengo disse não para as duas. O jogador havia sido comprado do Atlanta United por 9 milhões de euros. Só para completar, essa pessoa que me falou, com quem eu conversei, garantiu que Cruzeiro e Atlético farão uma nova investida, tá? A promessa dos dois, depois do não do Flamengo no início do ano, é de que eles vão subir essa oferta. Resta saber como é que o Flamengo vai lidar com essa nova oferta, tá bom? Qual a novidade do maior de Minas, Nicolo Cabuloso? A gente estava falando agora a respeito do Luiz Araújo, né? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica ou pontual, me perguntem que eu posso falar. Posso contar também sobre o Pedro Lourenço, né, o dono da SAF do Cruzeiro. A rede de supermercados BH, que tem ele como dono, faturou na temporada passada 25 bilhões e 700 milhões de reais. Só é importante destacar que esse valor é bruto. O líquido ficou para o Pedro BH e para os seus sócios algo na casa dos 800 milhões de reais. Se a gente levar em consideração que a fortuna estimada do Pedro BH já era de 8 bilhões e meio de reais, a gente está falando de alguém que hoje tem um patrimônio estimado em mais de 9 bilhões de reais. Ah, Nicola, mas ele colocou 279 milhões de reais no Cruzeiro. É verdade, colocou mesmo. E é possível que continue colocando, porque não parece haver muito problema financeiro para ele. Tem chance de o Gabriel Barbosa jogar com o Arthur Jorge ano que vem? E o Luiz Araújo tem chance de vir para o meu Cruzeiro? Estava falando sobre o Luiz Araújo, né? A verdade é que o Flamengo não tem muita intenção em vendê-lo. Nos 2 últimos jogos, inclusive, o Luiz foi titular, sob o comando do Leonardo Jardim. Vai depender muito de como o Arthur Jorge, não, como o Luiz Araújo estiver jogando até a pausa para a Copa do Mundo. Sobre a situação do Gabriel Barbosa, não há problema entre o Gabigol e o Arthur Jorge. Ele sai do Cruzeiro por causa do Tite. O Tite foi contratado e Gabigol e Tite se odeiam, se detestam. E ele é emprestado para o Santos. No Santos, o Santos paga 1 milhão e 200 mil por mês do salário dele. O Cruzeiro arca com mais de 2 milhões. O pacote Gabigol por mês é superior a 3 milhões de reais mensais, tá? Enfim, se o Santos não quiser comprá-lo,
é natural que o Gabigol volte e o Cruzeiro precise encontrar uma solução para ele. Mas isso é tema para a próxima temporada, né? Novidades de saídas e chegadas no Cruzeiro. Sobre chegadas, eu falei, são 5 as posições pretendidas. Sobre saídas, há a intenção de negociar o Wallace, volante de 31 anos, e o William, lateral direito de 31 anos. O Wallace hoje interessa ao Santos. O Alexandre Matos, que foi quem o contratou na época do Cruzeiro, está no Santos e pretende levá-lo. O problema é que o Wallace custa mais de R$1.200.000 por mês. Outra possibilidade de saída do William, chegaram a dizer que o Wallace e o William interessariam ao América do México, do André Jardine. Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Jardine e a pessoa disse, Nicola, nem se fala em reforços, momento super decisivo da temporada. No domingo, a América faz o jogo de volta das quartas de final, empatou em casa em 3-3, e se perder, existe até a possibilidade de quererem mandar o Jardim embora, enfim, não é hora de falar sobre reforços por lá não, tá? Inclusive, nesse último jogo nesse jogo do 3-3, o Veiga e o Lima, que foram reforços contratados para essa temporada, começaram no banco de reservas. Tá? Eles acabaram entrando no decorrer da partida. O único brasileiro que foi contratado e é titular lá, ou pelo menos foi titular nesse jogo, foi o Rodrigo Dourado, que já tem mais tempo de futebol mexicano. O Ulisses perguntando se o Cruzeiro abriu conversas com o Ederson, goleiro da seleção, que está jogando no Fenerbahçe. Quando esse boato surgiu lá atrás, o Cruzeiro desmentiu. Tá? O goleiro que interessa ao Cruzeiro hoje é o John, que pertence ao Nottingham Forest. Ele está machucado, mas ainda que volte de lesão, imagino que não vá ser titular. A ideia do Nottingham Forest é pelo menos recuperar os 8 milhões de euros que haviam sido investidos. O orgulhoso VGTA, e esse é o Brasil, impostos, mas impostos 25 milhões, lucro de 800 milhões é complicado. No caso específico do Pedrinho BH, e da rede de supermercados BH, não tem só impostos, né? É que 25 bilhões e 700 milhões é a arrecadação total, é receita. Mas, por exemplo, você é dono de uma rede de supermercados com 400 lojas. Agora são 600 que ele acaba de comprar mais 200. Então, você tem todos os custos de manutenção dessas lojas, de funcionários, de alimentos que você precisa comprar para vender. A margem que fica para alguém que tem uma rede de varejo é de mais ou menos 7% a 8%. Mas é louco, né? O cara tem uma receita de 25 bilhões e 700 milhões e fica com um valor final de 800 milhões de reais. Olha quanto ele movimenta de dinheiro para ficar com uma fatia de 8%. É de fato uma coisa para se pensar.